Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Falando em fake news, o tema de hoje é fantástico porque nós vamos falar de investimentos. Quantas fake news e quantas bobagens a gente tem ouvido por aí da galera que fala que investir não é pra ele, não é pra mim e não dá certo, eu não tenho grana pra começar, dentre tantos outros que a gente ouve por aí, nós vamos discutir nesse episódio. E no próximo, porque esse tema é tão bacana que nós vamos desenvolver uma série de pelo menos 2 episódios aí pra gente discutir esse assunto, inclusive no agronegócio. E para tratar desse assunto, nós temos a honra, o prazer de convidar a Nayara e o professor Pedro aqui da Universidade Federal da Grande Dourados para discutir esse assunto com a gente. Sejam muito bem-vindos ao podcast Agrociência. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Nayara. Pessoal, obrigada pelo convite, agradeço toda a equipe do podcast. Alguns não me conhecem, eu me chamo Nayara Espíndola, como o professor Pedro é aqui, professor da nossa Faculdade de Economia. Eu sou assessora de investimentos do escritório Barça Investimentos, escritório hoje credenciado da corretora XP. Que massa, que bacana. Então, já que você começou a se apresentar, por favor, continue. Conte-nos um pouco da sua história, o que você estuda, o que você faz, por que você está aqui? Por que nós convidamos você? Quais são os seus atributos, né? Não é só os cabelos vermelhos, não. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou graduanda pela UFGD em biotecnologia e aí dentro do curso de biotecnologia eu tive muito interesse por empreender. Eu jurava que você era da economia. Não, biotecnologia. Mas tá tudo ligado, né? Legal. E aí dentro da biotecnologia eu participei de alguns projetos como empresa júnior, fiz parte aí 3 anos de empresa júnior e depois veio a Liga, que foi assim um divisor de águas na minha vida. Hoje o projeto maravilhoso que a gente carrega, que visa levar a educação financeira sobre investimentos para o pessoal. E aí dentro da Liga eu fui me desenvolvendo ao longo da minha trajetória acadêmica, acabei empreendendo, abrindo empresa e tal. E aí com a Liga de Investimentos surgiu o interesse em trabalhar no mercado financeiro. A minha empresa tinha foco em criar conteúdo para escritórios de investimento. E aí surgiu o convite de trabalhar em um escritório de investimentos. E aí foi quando eu tive a tomada de decisão de transicionar de carreira. Vi um pequeno link ali entre a biotecnologia e o mercado de capitais. Representei a faculdade numa competição que teve, chamada VCIC. É uma competição de Venture Capital, de capital de risco, que busca investir em startups. Startups são empresas de tecnologia. E aí a gente faz aquela análise para ver se o negócio vale a pena. E aí foi quando eu vi um link entre economia e biotecnologia, e aí optei por transicionar de vez e hoje estou construindo a minha carreira como assessora de investimentos. E que hora que você dorme, pelo amor de Deus? Rapaz! Você já falou que nem formou ainda e já tem até empresa. Olha que interessante, que bacana. Parabéns pela sua história. Obrigada. Muito inspiradora, inclusive, né? A gente vai conhecer um pouco mais, fique tranquilo. Agora eu quero bater um papo com o professor Pedro. Pedro, posso chamar de Pedro, né? Claro, a gente é colega claro. aqui, então eu acho que não tem tanta formalidade assim. Pedro, conta pra gente, pros seguidores aí, as pessoas que estão acompanhando a gente, um pouco da sua história, né? Até que você chegar aqui na UFGD, montar aí, né, o projeto da Liga. Depois a gente vai falar um pouco da Liga, mas fala um pouco do Pedro. Tá. Bom, eu estudei economia, né, desde a graduação, né? Então eu fiz a graduação e o mestrado e doutorado na área de economia. Originalmente eu trabalho ainda, né, com o tópico de avaliação de políticas públicas. Essa é a minha formação, né, na área de economia, assim, o tema que eu me interesso, gosto de estudar. Só que eu sempre tive o interesse também na área de finanças, um interesse pessoal, né? Porque desde antigamente, assim, desde que eu era adolescente, eu me interesso pelo assunto e tudo que eu aprendi foi, na verdade, indo correndo atrás, assim. E antigamente não tinha informação, não havia espaço, não havia a internet era muito incipiente, né? Não havia espaços, não havia o YouTube, né? Esses espaços que a gente aprende muita coisa. Redes sociais. Né? Redes sociais, né? Então eu aprendia, tudo que eu aprendi assim foi meio que indo lá e tentando fazer e fazendo coisa errada, né? Também. Da maneira mais difícil. Da maneira mais difícil, exatamente. Né? Então, e aí que veio a Liga, né? Que veio
eu estou aqui em Dourados desde 2012, né? E aí veio, a partir de 2020, mais ou menos, né? Veio o pessoal da Liga, assim, a gente achou muito interessante e eu prontamente eu quis participar porque eu me vi, né? Eu queria ter tido uma liga quando eu estava lá atrás, né? Então, achei que, claro, eu dei todo o apoio para eles seguirem, né? E estão num caminho bem legal até hoje. Mas que legal, já que vocês estão falando da Liga, né? Acho que a gente não tem como tratar desse assunto, a Liga que está aqui na nossa mesa, né? Vamos contar um pouco dessa história. O que é a Liga? Né? Onde surgiu, quando surgiu, por que surgiu e como surgiu a Liga? Quem começa? Eu posso colocar assim, né? A Liga, ela veio... Foi ali em meados de 2020, eu acredito. É interessante dizer que a Liga, ela foi iniciativa dos alunos, né? Eles já vieram com uma organização, né? Com um propósito, né? De atuar em redes sociais e tal. A Liga, é interessante esse histórico, né? Que já houve outras iniciativas dentro da universidade de tratar de finanças e investimento antes, né? Mas a Liga tem uma coisa interessante. Por que ela perdurou, né? Ela partiu dos alunos e ela tem uma organização, por exemplo, quem fica responsável por o quê, né? Ela tem um organograma? Tem organograma, tem uma escala também de preparar as pessoas, né? Quem que vai suceder, tem uma questão de sucessão, né? E por isso ela, a meu ver, ela prosperou, né? Entendi. Não, muito bom, né? Essa preocupação em quem será o próximo, né? A comandar a Liga, digamos assim, né? A diretoria, ela é formada por uma diretoria, né? Provavelmente. Tem estatuto e tudo mais? Tem, com certeza. Eu acho que o principal diferencial da Liga, que é o ponto que o professor trouxe, é o estilo do membro da Liga, que é uma pessoa que a gente busca que tenha a mentalidade proativa, que tenha aquela mentalidade vencedora, disciplinada, para que a gente consiga passar isso de geração em geração. A gente tem as diretorias, quando a gente abre um processo seletivo, a gente não tem só os ligantes, a gente tem os trainees que vão dar continuidade. Então, por exemplo, eu agora estou passando a presidência para a Kailane, a presidência foi passada para mim pelo Osmar, e aí a gente carrega de ano a ano esse ensinamento, diretoria por diretoria, atualiza ali nosso edital, nosso estatuto, o que a gente vai falar ano a ano. Então, os membros da Liga carregam essa mentalidade de organização e proatividade para que a gente não fique dependente, né, de um meio externo, ali, de alguém da universidade. Então, até a produção de conteúdo, algumas aulas que a gente dá fora o nosso cronograma com o professor, a gente busca trazer tudo da nossa iniciativa, porque a gente tem um contato direto com o universitário, a gente sabe o interesse, a gente sabe o dia a dia, e muitas vezes outras pessoas não entendem a dificuldade do nosso público, que em maioria é o universitário. Eu acho bacana isso por conta da linguagem, né? Vocês falam a linguagem do aluno, conhecem as dores, né? A gente usa muito esse termo, né? Conhece as dores ali. E a participação dos professores, elas vêm muito a calhar para trazer todo esse conhecimento, essa informação acadêmica, né, profissional e muitas vezes de conhecimento de causa mesmo, de investimentos e tudo mais. E aí acaba se somando, né, as duas coisas. Que bacana, acho que fica a Liga, eu já tenho acompanhado a Liga já há muito tempo, né, acho que desde o começo, a gente estava conversando nos bastidores aqui, eu sempre comento sobre a Liga nas minhas aulas para os meus alunos, convido para que eles participem e se interessem, né, ao menos para seguir nas redes sociais, para conhecer um pouco sobre. E realmente faz muito sentido, é muito importante o projeto e vem a somar demais aí com a formação acadêmica dos nossos alunos, independente do curso. Acho que é legal a gente enfatizar isso, que independente do curso, você como aluna lá do curso de biotecnologia, né, qualquer um pode participar, isso que é muito legal. Então, realmente faz muito sentido e parabéns pela iniciativa, né? Eu quero
pedir um pouco a pausa na nossa fala, que eu quero convidar uma outra pessoa para fazer parte dessa mesa, que acabou de chegar e essa pessoa não pode deixar de participar dessa discussão, desse bate-papo, então eu quero convidar minha colega Ana Paula, chega para cá. Então, como vocês podem ver, Ana Paula, seja muito bem-vinda aí ao nosso episódio de Finanças. Bom que você está aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso, né? Mas cheguei e não poderia perder esse episódio por nada. É um dos meus temas favoritos, que eu adoro e eu quero debater muito com isso. Obrigada pela Seja bem-vinda, que bom que você chegou. Antes tarde do que nunca. Claro! Vamos lá, então, apresento Nayara, professor Pedro. Nós já fizemos aqui as apresentações. Depois você assiste na gravação. Continuar o bate-papo. Mas que legal, o pessoal estava comentando da LIF, né, da Liga de Investimentos e Finanças, que o professor Pedro comentou que foi uma iniciativa dos alunos. Eu particularmente achava que era um projeto de extensão dos professores. Que fico feliz, inclusive, por isso. E reforço aí até para os alunos que nos acompanham, que eles podem, né, e devem, inclusive, coordenarem projetos de extensão dentro da universidade, claro, sob orientação de um professor, né? E isso é muito bem-vindo aqui na universidade, né? Isso é muito bom porque acontecem projetos fantásticos como esse que a gente está apresentando hoje aqui, né? E a dica para o pessoal acompanhar as redes sociais, né? Tanto do professor Pedro quanto da Liga, né? Que eles postam direto conteúdo, que eu já acompanhava Pedro, também. Eu também acompanho direto. Uns temas muito legais lá, pertinentes para o podcast, porque tá cada pelo em ovo lá. Não, que eu falar. acho interessante porque são dados assim, tipo, aconteceu, ele vai lá e comenta e dá um embasamento teórico e faz as pessoas pensarem, né? Tipo, reflete melhor sobre isso. Acho bem bacana. E os comentários do Pedro, né, nos assuntos, que são bacanas, porque são comentários embasados, pautados numa ciência, numa análise científica daquilo, né, com referência. Isso vem muito a calhar com a nossa proposta do podcast, que é a ciência, né? Não só, eu acho que deve ser isso. Pô, você não acha nada. Tem que ter um embasamento para aquilo. Então, isso que é muito legal, que chama a atenção. Em economia vão acontecendo, né, os fatos, assim. Eu acho que eu deveria postar mais, assim, né, e comentar mais. Eu apoio. Mas na correria, às vezes acaba... não postando tanto, mas tem hora que eu não consigo, assim, sabe? Eu sinto que eu tenho que comentar sobre o assunto, né? Sim, tá certo. É dever seu comentar determinados assuntos, é importante. Vamos falar deles durante esse episódio. Então vamos começar falando agora de educação financeira. Acho que é um tema importante para a gente começar abordando, né, e destacando a importância da educação financeira. A partir de quando, na opinião de vocês, precisa começar a educação financeira na vida da pessoa? Desde criança, ou só lá na escola, ou já na universidade? Quando que eu posso aprender sobre finanças? Bom, na minha opinião, acho que começa em casa, desde pequenininho, de preferência. Quando recebe a mesada. Com certeza. É interessante, né, que as pessoas, quando você fala em educação financeira, as pessoas automaticamente, eu acho, tendem a pensar poupança, investimento, organização, ação, né? Bolsa de valores. Mas finanças, ela tem muito também uma questão de comportamento, né? E talvez seja o principal fator, né? E é por isso que começa em casa, né? Você saber o valor das coisas, o preço das coisas, né? Que você não pode ter tudo o que quer, né? Tô falando educação infantil, né? Então, eu já vi iniciativas até voltadas para crianças, assim, tentando endereçar, né, o aprendizado da criança. A criança, ela é muito imediatista também, né? Então, como é que você poderia desenvolver, né, esse senso de espera, né? E que é uma habilidade super importante, inclusive, para finanças, né? Não, perfeito a sua fala. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que começar em casa, né? As crianças entenderem a importância do dinheiro, de poupar aquilo, né? A importância de se planejar acima de tudo. Eu como administradora, a Ana como contadora, né? A gente gosta muito de falar de planejamento. Né? Quando se falar de planejamento, as crianças já precisam entender a importância disso, inclusive na parte financeira da vida dela. E o sucesso da sua carreira profissional, ela vai depender muito de como você organiza suas finanças em casa,
né? Eu acredito muito que quando você tem uma estrutura onde você tem uma renda que comporta o seu estilo de vida, ou que você administra o seu estilo de vida, renda, você consegue ter um sono tranquilo para poder se dedicar e ter um desempenho melhor no trabalho. Então não adianta só pensar em finanças como uma profissão, se antes você não tiver uma organização financeira que te dê condições de desenvolver as habilidades profissionais. Como é que vocês abordam a parte de educação financeira na Liga? Eu acho que o que a Ana colocou é muito pertinente, que está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida, né? Então, muitas vezes a gente pensa no dinheiro ali como um fim e não como um meio, mas o dinheiro ele é um meio para que a gente consiga ter qualidade de vida e outras coisas que as pessoas buscam, né? Então, a primeira coisa que a gente quer trazer para a galera é que eles tenham um sono tranquilo, saiam das dívidas, né? O número 1, assim, de casos de divórcios é a questão financeira, né? Tem um estudo da Universidade de Princeton que fala que a grande diferença entre pessoas que se sentem bem-sucedidas e não bem-sucedidas não era relacionado a diretamente o quanto elas ganham, mas sim o quanto elas estavam alinhadas ao plano financeiro. É um estudo que a gente até trouxe numa palestra com a professora Juliana, de como elas se sentiam bem-sucedidas a partir do momento que elas estavam cumprindo com o seu planejamento, e aí essa satisfação era tão grande que fazia com que elas se sentissem bem-sucedidas, não o quanto elas ganhavam em si. Então a educação financeira começa muito antes da gente falar de poupar, investir, é entender o comportamento, o que a gente está fazendo com o que a gente ganha, como a gente gasta, para que isso traga qualidade de vida, não só no curto prazo, mas no longo prazo aí pra gente carregar pro resto da vida. Adorei quando você fala na questão do sono, né? Você botar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila, né? Sem deitar e dormir pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? O boleto no pesadelo, assim, caindo, né? Antigamente todo mundo falava que tempo é dinheiro, né? Hoje eu falo que tempo é sono. Se você souber administrar o seu tempo, o que você faz, né, ali com a tua finança e como você vive, você tem sono e aí você tem vida. É verdade. Mas a sua fala foi muito importante, é isso mesmo. E outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é na mentalidade de longo prazo. Esse é um ponto assim que depois que a pessoa já aprende a importância do dinheiro e entende, né, a educação financeira, ela vai precisar compreender também a importância do longo prazo. Né? Explica pra gente como é que vocês entendem essa questão do longo prazo nas finanças. Eu até a gente falou sobre educação, onde começar a educação financeira, né? Eu tô lembrando aqui de um caso, já ouviu falar do teste Marshmallow? Não. Não. Esse teste, ele ficou famoso, né? Que é o seguinte, você pega... eles pegaram umas crianças, né? E colocaram um marshmallow na frente dela, assim, né? Acho que eu já vi sim. Aí o adulto sai, né? Falou, ó, se você não consumir isso daqui, quando você voltar, quando eu voltar, você ganha outro, né? Ou seja, então, se você esperar, quando eu voltar, você ganha 2, né? E parece que o que eles observaram, que essas crianças que esperaram, elas tendiam a ser mais bem-sucedidas, né? Elas acompanharam ao longo do tempo, né? Porque elas, ou seja, elas já tinham desde muito pequenas essa habilidade, né, de esperar, né? E por isso que a questão do longo prazo, né, isso vai afetar lá na vida adulta, né? Em qualquer momento você pode passar a pensar mais a longo prazo, né? Porque a organização financeira sua é pensar no longo prazo, né? Então, quanto mais, dizer assim, futuro orientado for o seu pensamento, né, mais você vai ter uma habilidade de se organizar financeiramente no presente, né? E a maioria, não sei, quer dizer, eu não sei dizer também o quanto das pessoas tem essa visão, né? Mas é importante que isso em algum momento seja
desenvolvido. Mas é isso que eu ia perguntar para você agora, veio muito a calhar. Essa habilidade, você usou esse termo, essa habilidade de esperar. Algumas pessoas, é igual empreender, né? Algumas pessoas nascem com aquela habilidade, Sim. é nato aquilo. Na opinião de vocês, isso é possível? E é fácil ou é difícil, ou não tão difícil assim, das pessoas aprenderem, desenvolverem essa habilidade de saber esperar? Esperar a sua vez na fila, esperar no trânsito, esperar o rendimento, né? Já que a gente está falando de finanças, essa habilidade. É possível que as pessoas aprendam isso? Ah, com certeza. Tem estratégias, né? Eu acho que a gente vive uma situação geracional também, onde o mundo é muito imediatista. Eu, como jovem, vejo a cada dia na rede social alguém ficando milionário, alguém comprou um carrão de luxo, uma casa de luxo, e aí a comparação, ela tende a atrapalhar muito, onde uma sociedade que já é imediatista quer que você conquiste cada vez mais coisas mais novo. Então, o fato de você guardar o seu dinheiro, o fato de você esperar ele render, pode soar desanimador para algumas pessoas. E aí, não só a gente evitar as interferências das comparações, né, principalmente aí das redes sociais e da mídia, é importante que a gente bote alguns estímulos, alguns incentivos para que a pessoa vá buscando os seus objetivos. Então, por exemplo, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente não está falando em privar você de tudo que é prazeroso, que você pare de gastar tudo, mas que você vá se auto-beneficiando, que você vá tendo pequenas recompensas para você se manter no objetivo e aí chegar lá. Porque senão é só sofrimento, a pessoa vai uma hora ter um rebote e falar assim, não sei se eu vou viver amanhã, muita gente tem essa mentalidade, né? Agora. Pra que eu vou guardar dinheiro se eu não sei se eu vou viver? Né? E aí o amanhã chega e você tá devendo, né? Exatamente. Vou aproveitar hoje porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. A gente escuta muito isso, muito. né? E alguma vez, vou ser sincero, alguma vez na vida a gente já pensou nisso. Todo mundo pensa. Direto. Mulher, então, à noite. Quando você quer consumir uma coisa muito não, assim... Você tem que se convencer que você pode, então você usa argumentos. Cara, o propósito tem que estar muito em dia, né? Mas eu acho que é muito relacionado à questão que o professor falou, que é um comportamento. Né? Essa questão de, por exemplo, você vai comprar um bem, seja ele desde uma roupa até um imóvel. É você poupar para depois comprar, ou comprar à vista, para você ver o benefício do desconto ou do valor menor. Calcular o valor da parcela, os juros e tal. Isso é uma questão de muito comportamento. A maioria das pessoas até preferem o parcelado porque vê o valor menor, não vê o valor total final, né? Sim. Então, é muito uma questão de quando nós começarmos a introduzir a educação financeira já na base, nós vamos ter jovens e adultos mais conscientes. Eu acho que tem uma questão aí também, brasileira especificamente, né? Que é a questão do histórico, né? A gente tem um histórico econômico muito traumático, né? Sim. Então, assim, as pessoas... o desestímulo à poupança foi muito grande ao longo de muitos anos, né? Então, a gente tem os exemplos, né? Puxa, quem não lembra lá da questão do Collor? O Collor é o primeiro. Tá no topo da lista. Mas tem outras, né? A minha avó falava de uma época que tinha uma questão eles pediam para as pessoas doarem ouro pro governo, alguma coisa assim. E muita gente foi lá e doou. Para estimular fortalecimento entendeu? Então, do país. Outras coisas que aconteceram. A própria inflação. A inflação, o Brasil teve uma inflação muito alta durante muitos anos, né? Durante muitas décadas. E se você começa a somar todos os fatores, ao longo de todo o tempo, o desestímulo à poupança era muito grande. Né? Verdade. Não, eu me lembro que há pouco tempo, eu era criança, né? Não faz tão pouco tempo assim. Vou te dar um cutucão. É que faz pouco tempo mesmo. Se a gente olhar o histórico que o professor Pedro estava falando, não faz tanto tempo assim, faz uns 30 anos só. Agora contextualizou. Eu lembro que ia no mercado e tinha a dispensa de casa, né? Para guardar o alimento lá, porque a gente não sabia como é que ia estar o preço do alimento no outro dia, né? Eu lembro que você recebia o salário, você tinha que gastar todo o seu salário naquele dia. Para garantir aquele preço ali, porque mudava. Exatamente. De um dia pro outro. Né? Você ia comprar o produto, tinha 3 etiquetas, uma em cima da outra. Né? Porque toda hora estava mudando. Porque remarcava o preço. Né?
a minha primeira experiência, por isso que eu falo, eu fui aprender, a primeira memória que eu tenho, né, foi que eu guardei um dinheiro, né, eu era criança, eu guardei um dinheiro, eu sempre conto essa história, né, que eu guardei um dinheiro lá, guardei acho que embaixo da cama mesmo, assim, e aí um dia minha mãe foi arrumar, não sei o que, caiu esse dinheiro no chão, assim, ela falou, ô Pedro, o que é isso aqui? Vem cá, né? Aí, mãe, eu acho que eu tinha esquecido, né? Eu guardei lá e esqueci. Falei, não, eu guardei e tal. Falei, então eu vou lá. Tinha uma venda na frente de casa, né? Eu vou lá comprar umas balas, não sei o quê. Aí ela, não vale mais. Não vale mais nada isso. Que dó! Que dó! Eu disse, sei lá, porque a moeda mudava a cada 6 meses, entende? Então não perdeu. É traumatizante, né? Mesmo. Então, assim, tiveram vários casos de pessoas que acabaram perdendo dinheiro pela... Era um costume que perdeu guardar. A vida, né? Guardar. Tirou a própria vida, porque perdeu tudo. Então as pessoas... Ou seja, o desestímulo à poupança num ambiente desse, econômico desse, é forte. É forte, né? Então isso explica muita coisa, né? Inclusive, eu não vou dar spoiler, porque esse assunto, no próximo episódio, existem possibilidades de você não investir só no Brasil. Existem outras possibilidades de você investir em dólar, por exemplo, em ouro, né? Que vamos deixar para o próximo episódio. Que a gente são barreiras aí, formas de sobrepor essas barreiras aí, essas dificuldades, essas adversidades e medos. Porque o medo, ele é um dos grandes problemas, né, pro investidor, né? A gente sempre tem que estar pé atrás ali, e tá muitas vezes, né? Por conta dessas questões aí que o Pedro estava comentando. Mas é isso mesmo, né? Investimento não é um negócio tão fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Vamos falar disso agora aqui, dessas possibilidades, né? De onde começar. As pessoas, elas precisam fazer conta. As pessoas não fazem conta, né? Sentar e fazer cálculo. A Ana comentou já sobre isso, né? Minha filha mesmo, ela queria um telefone novo. E aí, cara, o algoritmo é maravilhoso com a vida da gente, né? Na internet. Aí, cara, do nada, nunca na vida apareceu. Do nada apareceu aqui uma opção de fazer aluguel de telefone. Sim, já vi. Cara, eu nunca tinha visto isso. Alugar um telefone, eu fui olhar lá. No primeiro momento, quando você olha, é fantástico. É maravilhoso aquele negócio. Pô, vou alugar esse agora. É barato. Sai mais barato do que um novo. Né? Caramba! Só que depois você começa a ler o negócio nas entrelinhas lá, você tem que devolver o aparelho e se você quiser, você tem que pagar mais metade dele ou outra parte. Fica se você quiser ficar 2, 3 vezes mais caro do que um aparelho novo. Então, cara, tem que fazer conta? Tem. É aquilo que a gente estava comentando, alguém falou no começo, a questão do imediatismo, né? A gente quer tudo pra hoje, pra ontem, eu quero, né? E nem sempre o eu quero, eu posso. Isso é uma verdade, então tomar bastante cuidado com isso. Tem gente que parcela no cartão e vai, né? Fala assim, com as parcelas eu chego lá. Não é assim, né? Quando você vai olhar o rotativo do cartão, quando você vai ver os juros, é uma coisa monstruosa, né? A maioria da população brasileira é endividada, né? A gente vive esse histórico, não só um trauma inflacionário muito grande, mas uma população que vem de um histórico endividado muito forte. Então, assim, mais de 70% da população tem esse histórico de dívidas. Então, é uma mentalidade que a gente precisa começar pela cultura, né? Não só fazer conta, como a Ana falou, mas entender que nem tudo precisa ser para agora. Essa questão do tema das dívidas é um tema, vamos falar dessas dívidas aí. Por que as pessoas se endividam, a gente já sabe. Né? A gente estava falando agora a questão do imediatismo, né? Do cartão. O cartão é uma bomba relógio, né? Vai lá, vou deixar para vocês contextualizar. Senão só nós fala aqui, Ana, e não deixa os convidados falar. Eu vou até pegar, antes deles começarem a falar, já soltar uma coisa. A questão do poder econômico, né? Então, assim, é difícil você... Por exemplo, pessoas que estão assistindo a gente agora, falar assim, eu gostaria muito de ter um controle financeiro, mas hoje eu vou no mercado uma sacolinha de R$100. Então, assim, e às vezes a única alternativa que aquela família tem de acordo com a renda, visando que nós estamos com um poder de compra muito baixo hoje, falando disso hoje. Então, quais são as dicas, né, para esse planejamento financeiro e evitar a dívida? Hoje, né,
acho que o primeiro ponto assim, que a gente pode colocar, talvez que dívida, por exemplo, 70%, falou, né? 70% das pessoas têm dívida, né? Essa estatística, se você vê, se você, por exemplo, parcela uma coisa, você tem uma dívida. Então, não necessariamente toda dívida é ruim. Essa é uma dúvida que eu tinha a respeito desses 70%, que eu queria fazer essa pergunta. O que caracteriza a dívida? A parcela de um carro que está sendo paga em dia bonitinho, que eu planejei aquilo, isso é uma dívida? Continua, por favor. Acredito que sim. Tá? Tem que olhar qual que é a metodologia do Instituto que solta, né? Então, pode ser que tenha parcelamentos que fiquem de fora da estatística, né? Mas eu sei que muitos entram. Sim. Tá? Então, estar endividado não significa necessariamente uma condição financeira ruim, né? Agora, a estatística que realmente quer dizer que é uma situação financeira ruim é inadimplência. E que também é muito alta. Tá? Que eu acho que está em torno de uns 40%, eu acredito. A inadimplência. A inadimplência. Ou seja, que a pessoa não está conseguindo pagar as parcelas. Então, isso que eu sempre pensei nessa questão da dívida estar em dia ou estar inadimplente? Adimplente ou inadimplente, né? Porque uma coisa é você ter uma parcela lá de um carro, que hoje em dia os carros estão caros, né? Como a Ana falou, o poder aquisitivo caiu, né? Então, se você precisa de um carro para trabalhar, por exemplo, você vai ter que fazer um financiamento. Ou, né, para trabalhar, para fazer dinheiro, né? E tal o seu financiamento em dia, eu não sei se eu consigo entender isso como uma dívida, né? Agora, quando eu não estou trabalhando, fiz um financiamento para comprar um carro, para trabalhar, não está dando o retorno que eu esperava e eu não consigo pagar as parcelas do meu carro, eu estou inadimplente, aí tudo bem, é uma dívida, aí é um problema. Eu estou errado pensando dessa forma? Não, acho que a linha é essa mesmo, né? Ou seja, se você não está conseguindo honrar os compromissos, é claro que você tem um problema, né? E o fato da renda brasileira média ser baixa, né? Ela também contribui para essa situação, né? Então, por exemplo, você tem a renda baixa, os preços aumentam, né? O seu poder de compra, isso acaba criando uma pressão para o endividamento, né? Então... Entra a questão dos bens substitutos nesse caso? As pessoas se adaptarem a uma nova rotina e optar pelo bem substituto, né? O que é o bem substituto? Né? Ou seja, você tem que procurar... O bem substituto o próprio nome diz, né? É aquele que substitui. Então, se alguma coisa está muito cara, você vai procurar uma alternativa, né? Acho que um ponto interessante também que eu vejo de endividamento, principalmente... quando as pessoas estão as pessoas que ganham menos, assim, questão de emprestar o nome, isso é muito comum. Será que existe isso ainda? É mesmo? Muito comum, né? Parente, amigo, né? A pessoa fala assim, preciso tirar um guarda-roupa na Casas Bahia, você me empresta seu carnê? Marketing. Né? Emprestar o cartão, né? Cartão eu acho que é a mais frequente agora. Cartão. Às vezes a pessoa aposenta, né? Aí ela, como ela passa a ter uma renda segura, ela consegue pegar um cartão e aí ela acaba emprestando esse cartão para outras pessoas e aí ela... Até mesmo o crédito consignado, né? Que é tentador, né? O juro relativamente baixo, tá? Ele vai lá, esse aqui é bom, hein? É fácil, acima de tudo é fácil, né? Tem muito... Nada contra, né? Pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém, né? São negócios, mas... Desde que esteja planejado. Tem muitas ofertas, né, de dinheiro fácil, sem consultar CPF, nada, né? E cai na conta lá, a pessoa pega. Né? Toda dívida, né? Ela qual que é a origem de toda dívida, né? Você ter gastado mais do que você tinha em algum momento, né? E aí o que acontece, né? Se você parar para pensar, a dívida, a gravidade da dívida é que ela está sinalizando que você vai ter menos dinheiro no futuro, né? Porque o que é a dívida, né? Você imagina que você ganha a mesma coisa sempre, né? Então o fato que eu precisei consumir mais hoje
eu fiz uma dívida, essa dívida vai ter que ser paga no futuro, né? Então, se a minha renda não aumenta... A minha renda não aumenta significa que eu terei menos recursos ainda no futuro, né? Ou eu tenho que diminuir o consumo também. Exatamente. Uma coisa que tem que acontecer. É o que eu falo, alguém tem que pagar essa conta. Então, por isso, assim, a questão por isso que finanças é para todo mundo e tem essa questão do orçamento, né? De saber o quanto você pode gastar. Né? A primeira coisa é você conhecer os seus números, né? As pessoas falam, quanto você gasta no mercado, né? As pessoas vão falar um número, mas se elas colocam esse número e depois vão fazer a conta e ver quanto efetivamente elas gastam, vai ser maior, normalmente. As pessoas, elas não têm, principalmente quando você não tem o controle, você tende a errar esse número com grande probabilidade, né? Então, saber o quanto você gasta, e muitas pessoas também têm uma incerteza acerca de renda, né? Se você vê, 40% do trabalho no Brasil é informal, né? Então, tem muita gente que trabalha de autônomo, né? Então as pessoas têm uma renda que varia, uma variabilidade, né? isso. Muitas vezes. E aí tem aquela pergunta, né? Como fazer o controle disso? Pedro, eu preciso ter um software de gestão para fazer o controle financeiro da minha prestação de serviço? Saber fazer fórmulas no Excel? Ou um simples caderneta funciona? Vamos trazer dicas práticas pra galera? Eu já vou aproveitar também e pegar o gancho de comenta aqui pro pessoal aquela regra de quantos % da renda para determinados gastos, quanto poupar. Tem uma regra aí, não tem? Tem algumas, né? Tem algumas, né? Vamos para as dicas. Diversos autores trazem essas divisões, mas eu acho que quando a gente fala de algo básico, você falou de alimentação, bens substituíveis, a maioria das pessoas vai lá e faz a compra no começo do mês. Uma dica maravilhosa é, se você tiver a possibilidade de se planejar, guardar um pouquinho para você ir lá no fim do mês no mercado, você vai ver que muitas vezes o preço de alguns produtos está mais baixo, né? Assim como quem usa o cartão de crédito, muitas vezes o cartão vence ali no final do mês, a pessoa faz a compra no final do mês, você já consegue um preço melhor, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir no mercado com a calculadora na mão. Pode ser no celular, tudo que você for botando no carrinho, você vai somando. Uma dica também, vários supermercados têm grupos de anúncio de preço. Então, sem sair de casa, você não precisa ir em cada mercado e ver qual tá com o preço mais barato. Você pode ter ali a lista do comerciante que te envia promoção, posta na rede social. Porque se você sabe que tem que comprar 5 quilos de frango no mês, você sabe que naquele mercado tá R$3 a menos, na hora que você somar, isso pode fazer uma diferença no final do mês. Então, assim, cuidar o que você precisa consumir, trazer para dentro de casa para que você faça uma melhor compra e também cuidar as quantidades, né? Às vezes você vê um saco de 200 gramas a um valor, e muitas vezes o de 500 gramas ele sai um custo-benefício melhor. Então, você anotar e olhar de certa forma mais analítica para o que você está comprando e trazendo dentro de casa vai ajudar muito a você reduzir custos e otimizar o que você precisa para o dia a dia, né? Aqueles bens essenciais, que é o que a maioria da população precisa. Eu gostei desse teu exemplo do frango. Eu faço isso fiz uma vez para minha esposa se tocar, né? Foi bem legal. Com papel higiênico. Tem lá o fardinho com 4. Falei, vamos pegar esse valor e dividir pelo número de rolo, para ver quanto dá sai o rolo. Agora vamos pegar esse aqui com 48 e dividir. Aí, sei lá, tinha o de 4, o de 12, o 36 e o 48. Por incrível que pareça, o de 48 não compensava. O que estava compensando era o de 12. O de 12, não era nem o de 36. Falei, olha que interessante. Mas talvez por causa de uma promoção do dia do mercado. Exatamente. Porque uma coisa tem esse tipo também. De conta pequena, né? Naquele momento ali é importante a pessoa saber fazer, né? Sim. Vale a pena você investir um tempinho. E gostei muito da dica de ir no mercado no final do mês. Porque daí você não compra o supérfluo. Você tá com bastante dinheiro no bolso ali naquele momento, é verdade. Tem grana. Mais um biscoito aqui, mais um chocolate ali, mais não sei o que aqui. No final do mês você segura. E não no mercado com fome. Porque exato. Se você for no mercado com fome... Nossa, isso é muito verdade. Isso é um problema.
Comigo já não funciona, porque aí eu tô com muita pressa. Vocês não têm noção, assim. Se eu tô com fome, eu tô com muita pressa, eu esqueço até de comprar o que eu tinha que comprar se eu tô com fome. Chegar em casa pra comer logo. Fazer lista. Lista de Boa, mercado. boa. A lista ajuda muito. A lista do mercado. Ajuda super. E essa das quantidades vale a pena reforçar um pouco, porque às vezes a pessoa olha lá, é R$15 e o outro é R$7,59, por exemplo. Aí assusta com o preço lá maior. Mas se você faz a conta e avalia se a quantidade maior, às vezes vai dar uma economia. Você vai pagar um preço maior ali no momento, mas você vai evitar de comprar no próximo mês, né? Refletir sobre isso. Tem alguns mercados até que colocam, eu acho que a lei, todos deveriam colocar, inclusive, tá? Mas tem assim, por exemplo, você falou, exemplo lá, 200 gramas, 500 gramas. O preço por grama, o preço por litro, fica bem pequenininho embaixo, assim, na etiqueta, né? Que aí ele o próprio mercado já faz essa conta, assim, né? E... mas ajuda bastante na decisão ali mesmo. Sim. Né? Mas que legal, a gente já começou a falar da parte de se planejar as compras, né? Agora vamos falar da parte de continuar falando da parte de controle, né? O que mais a gente pode fazer para facilitar a conta não fechar no vermelho no final do mês? Planejamento a gente já viu que é importante, sem dúvida sempre é. Eu como administrador tenho que defender essa bandeira. O que mais, assim? Anotar seria uma estratégia importante ali. Você falou que vai para o mercado com a calculadora. Anotar, existem dicas extras para quem utiliza muito do crédito, né? Como a Ana comentou, a maioria das pessoas utilizam crédito. Hoje existem algumas ferramentas, como por exemplo cashback, pontuação no cartão, né? Eu uso um aplicativo chamado Melius. Às vezes ele te dá uma lista onde você pode colocar a nota fiscal do produto que você comprou e aquele produto tinha 20%, 30% de cashback. Às vezes aquele produto já faz parte da sua lista de compra e aí quando você compra e coloca a tua nota fiscal, ele te dá um pouquinho do dinheiro de volta. Existem aplicativos que fazem isso para contas de luz, contas de internet. Então você recuperar, nem que seja de 10% a 15% daquele dinheiro de volta, já pode dar uma ajuda também. Mas é essencial que a pessoa anote os gastos dela, entenda. Porque às vezes comprando compulsivamente de cafezinho você gastou 200, 300 reais no mês. Mas as ferramentas podem ir desde uma planilha até o bloco de notas, o celular, né? Assim, como for mais prático. Acho que o mais prático, um grupo no WhatsApp que você tiver, o mais prático é o que funciona, né? Vai depender o que funciona para você, né? Exatamente. O mais importante é anotar, né? Eu uso planilha, mas assim, nunca ninguém me falou para... Simplesmente eu achava mais fácil, né? Em casa, meu pai anotava, assim, Mas, cara, só o simples fato de você anotar e saber onde está indo o seu dinheiro, eu acho que já é o diferencial. Tem gente que nem faz isso. Eu vou fazer um reforço no que ela falou, assim, jovens, ajudem os pais de vocês, porque assim, a alimentação, ela compromete, a gente tem esse dado de quanto da renda do brasileiro, em média, é com a alimentação. É alto, né? Acho que chega a 70% da renda, se eu não me engano, 60%, eu não lembro, assim. Isso aqui depois tem transporte, lazer, mas eu sei que a alimentação é uma parcela bem expressiva da renda, do salário mínimo ali. Então, só que essas tecnologias que ela tava falando ali, eu boiei. Eu não uso, entendeu? Então, tipo assim, eu quero fazer um curso disso. Entendeu? Aprender a usar minhas milhas, aprender a usar meus pontos, meus cashbacks, eu quero aprender. A Liga ensina? Processo seletivo aberto a partir da próxima semana. Não sei quando vai sair o episódio, mas fiquem atentos para abril de 2024, processo seletivo da Liga aberto. A gente não ensina só finanças e investimentos, mas outras estratégias, milhas, pontos, cashback. É para todos os cursos de qualquer graduação aqui da faculdade. O professor pode participar? Para aprender da milha do cashback. Alunos de pós são muito bem-vindos também. Então, assim, venham para a Liga, sigam a gente nas redes sociais, lif.ufgd. Sejam muito bem-vindos à Liga e venham aprender com a gente. Porque é muito disso, porque a gente tem uma cultura do caderno que o pai usava. Eu sou fã do Excel, eu jogo tudo no Excel, tenho lá no
no Drive, a gente vai atualizando junto, mas a tecnologia está trazendo ferramentas muito mais ágeis. E às vezes a gente não consegue acompanhar. E os jovens, os nossos filhos, por exemplo, com 14 anos, 15 anos, parece que eles já nascem com a programação dentro da cabeça, sabendo mexer. Entendeu? Então é um help aí para o pessoal já assim interagir com a família, né? Ver quando que vai no mercado, ir junto, auxiliar os pais na hora da compra do supermercado. Por que a gente está reforçando o supermercado? Porque é uma expressiva parcela da renda da família. Sem dúvida. Que loucura, né? Como é um tema assim que instigante, Ai, né? A gente tem tanta curiosidade, tanta coisa para saber, para falar. Pedro, você estava dizendo alguma coisa? Não, ia colocar, né, que além de conhecer, a gente fala conhecer os números, né, que é, ou seja, você anotar e ter algum controle sobre isso vai fazer você saber o quanto que você gasta, né, não o quanto você acha que você gasta. E depois ter objetivos, né? Traçar objetivos. Isso é muito importante. Ou seja, eu vou anotar. Para que eu vou fazer isso? Eu vou anotar isso para quê? Né? Só para ver onde o meu dinheiro está indo embora? Não, é para traçar um plano de ação. Sim. Certo? Então, para você ter um objetivo, pode ser de médio, curto, longo prazo. Eu quero organizar minhas finanças para guardar um dinheiro para quê? Né? Vamos lá, então, já que você está falando isso, eu acho que um outro tema que a gente precisa comentar para encerrar esse episódio, que já tem bastante coisa que a gente já falou. Reserva de emergência. É uma sequência disso que a gente está falando. Você falou de planejamento. Para que eu estou fazendo isso? Né? A reserva de emergência. O que é esse negócio? Para que serve? Onde eu vou usar isso? O próprio nome já traz algumas dicas, né? Mas como é que funciona essa parte? Qual a importância de fazer uma reserva de emergência? Por quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Bom, é importante, né? Como o objetivo final é poupar, investir, né? É importante que você tenha um dinheiro guardado para eventualidades, né? Por isso o próprio nome já diz, né? Reserva de emergência. A gente falou, né? A maior parte das pessoas não tem um fluxo de renda regular, né? E aí você pode ficar doente, você pode sofrer um acidente, você pode, sabe, ter diversas coisas. Perdeu o emprego. Pandemia, bem lembrado. Então, existem diversas coisas que podem acontecer, né? E que se acontecer, e aí? Né? Então, por isso que assim, antes de entrar nessa, a principal poupança que as pessoas têm que ter é sim a reserva de emergência. Claro que as pessoas também fazem poupança com objetivos, né? Vou fazer poupança para aposentadoria, vou fazer poupança porque quero trocar de celular, quero, né? Tem objetivos de consumo, quero fazer uma viagem e objetivos de longo prazo, né? Mas esse, eu acho que talvez o mais importante é esse que dá o sono, sabe? Que a gente estava falando, o sono tranquilo. Né? É saber que se você precisar, se alguma coisa acontecer, você está resguardado. E isso te ajuda, inclusive, a tomar melhores decisões. Né? Grande parte das decisões ruins que você pode tomar financeiramente vem pelo fato de você não ter a paz de espírito de saber, você está sempre na urgência, sempre aí aparece uma oportunidade milagrosa de um dinheiro ali e tal, né, daqueles investimentos que a gente vê, e aí a pessoa acaba caindo por em tentação, né, então a reserva de emergência ela é muito importante em qualquer plano financeiro, né? Agora é claro, né? Então, se você está numa situação endividado, né, e tal, você tem que o seu planejamento, acho que primeiramente ele tem que sair dessa situação, né? Colocar-se numa situação financeira saudável
ou ok, né? Confortável. Para aí começar a estabelecer esse E por onde começar? Como fazer? Poupança, né? Lá em casa eu costumo estimular os meus filhos a criar suas reservas, né? Apesar de ser difícil trabalhar isso com essa juventude hoje em dia, né? Que a gente estava comentando do imediatismo. A minha filha é melhor que eu nessa parte. Mas, por exemplo, existem aplicativos de banco que tem as caixinhas lá, né? Dá para começar por ali ou não? Acho que a gente pode fazer um resumão de 3 passos para você começar bem. Primeira coisa, sair das dívidas. Boa. Segunda coisa, planejamento financeiro para que comece a sobrar. Começou a sobrar, ali você vai construir a sua reserva. E aí pro próximo episódio a gente vai explicar pra galera aonde fazer a reserva e onde investir. Legal, então, isso aí. Com essa fala a gente já pode encerrar esse episódio instigante, né, para o próximo episódio. Sim. Que a gente vai falar onde fazer, como investir, quais são as opções, as melhores opções, porque as opções elas mudam também, né, com o tempo. Umas podem estar melhor hoje, amanhã ela já pode não estar não tão bem assim, então as coisas vão evoluindo e a importância de sempre estar acompanhando o mercado financeiro. Com certeza. E as dicas do próximo episódio é justamente isso, a gente ficar atento a essas mudanças, a essas opções, como fazer os seus investimentos, as suas reservas, o seu planejamento. Então fica a dica aí pro próximo episódio, Ana. Já tô ansioso. Será que investir é para todo mundo? Não? É isso que a gente vai descobrir. No próximo episódio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui nesse momento. Ana, os últimos recados lá que a gente não pode esquecer. Não podemos deixar de pedir para você curtir aqui o vídeo, comentar se você gostou, alguma dica, o que você aprendeu. Compartilha também esse vídeo com os seus amigos para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas e a gente leve informação de qualidade, combatendo fake news aí, né? É isso aí, pessoal. Então, obrigado, Pedro. Obrigado, Nara, pela presença de vocês. Obrigado. Como é o nome do visitante? Samir, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aí. O podcast agradece a presença de vocês, todo esse conhecimento compartilhado. Até o próximo episódio. Nós que agradecemos. Obrigada. Tchau.